Obrigado, Antônio. Meus irmãos, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Seja bem-vindo nosso amigo Ranieri, que acredito que esteja conosco pela primeira vez. E o seguinte, vamos iniciar. Eu quero declarar para vocês o seguinte. Eu sou alguém que reconheço a minha condição de espírito ainda em tratamento, em evolução, na busca de aprimoramento, e existe um defeito que eu ainda não consegui efetuar a correção. Eu falo bastante e eu sou muito autêntico. E eu externo aquilo que eu sinto. Então, eu digo a vocês hoje que todas as noites em que aqui nos encontramos, a alegria me invade. Eu me sinto alegre e feliz em estar em conjunto com vocês. E eu deixo isso transparecer, porque acredito que é assim que nós devemos viver. Felizes, radiantes, alegres, de estarmos juntos. Principalmente quando a gente se reúne na busca do conhecimento que nos ajuda a melhor se conduzir. Então, talvez eu possa extrapolar os limites, mas a alegria de estar com vocês realmente é para desequilibrar. Mas vamos seguir em frente e nós hoje vamos iniciar o estudo pelo começo do Evangelho segundo o Espiritismo, o terceiro livro, base estrutural, fundamental da doutrina dos Espíritos. Claro que houve o principiante espírita, o que é o Espiritismo, mas existem 3 livros que são fundamentais. O Livro dos Espíritos, o primeiro, estrutura, apresenta à humanidade todo o sistema doutrinário, a novidade, a terceira revelação. Depois o Livro dos Médiuns, a mecânica, a estrutura da sistemática, que nos foi apresentada da realidade da interação entre os 2 planos. A partir destes 2 livros, nós tomamos ciência de que jamais estaremos sós e constantemente estaremos recebendo influenciação da dimensão espiritual, coisa que para nós era desconhecida. A doutrina, através de Kardec, toda a estrutura da equipe do Espírito Verdade, apresenta para nós isto, com todas as particularidades para que a gente tome ciência dessa realidade que nos envolve, este novo mundo em que convivemos. E vou colocar uma posição, uma visão e um entendimento meu para a reflexão de todos. A partir destes 3 livros, todos os demais vêm deles. Os livros que nós temos ciência, conhecimento, eles são todos aferidos por estes 3 livros. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns e o Evangelho segundo o Espiritismo. Eles formam a estrutura fundamental da doutrina espírita. É deles que partem todos os livros que a gente estuda, lê, reflete, analisa e busca aprender. Eles são o aferidor, o ponto que afere, que vai nos dizer se isso está ou não de acordo com a doutrina. São bases inamovíveis. 1857, até hoje, nada do que foi colocado pela equipe espiritual foi
demolido, eliminado ou colocado como sendo algo inverídico. Portanto, partindo daí, nós precisamos entender qual é o papel deste livro, o Evangelho segundo o Espiritismo. Cada um tem a sua particularidade. O Livro dos Espíritos nos apresenta todo um sistema. O Livro dos Médiuns, a mecânica. E o Evangelho segundo o Espiritismo, o que é que ele nos apresenta? Nós vamos ver aqui o que é dito pelos Espíritos. E eu começo, antes de ir para o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, eu quero ler para vocês aqui uma frase da introdução do Livro dos Espíritos, o item 17. No segundo parágrafo desse item, os Espíritos dizem o seguinte: a verdadeira doutrina espírita está no ensino que os Espíritos deram. E os conhecimentos que esse ensino comporta são por demais profundos e extensos para serem adquiridos de qualquer modo, que não por um estudo perseverante. Um pouco mais adiante, ele diz o seguinte, falando sobre o que ele espera deste livro que ele vai publicar. Esperamos que dará outro resultado a publicação desse livro, que é o de guiar os homens que desejem esclarecer-se, mostrando-lhes nestes estudos um fim grande e sublime, que é o do progresso individual e social e o de lhes indicar o caminho que conduz a esse fim. Aqui, os Espíritos estão dizendo para nós qual é o objetivo que eles desejam que o Livro dos Espíritos promova para nós. E aí nós vamos para o Livro dos Espíritos. No prefácio desse livro, existe uma mensagem do Espírito Verdade, que diz o seguinte: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual o imenso exército que se movimenta ao receber as ordens de seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo, em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser reestabelecidas no seu verdadeiro sentido para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como os sons de trombetas, e o cântico dos anjos se lhes associa. Homens, nós vos convidamos ao divino concerto. Tomai da lira, que vossas vozes se unam e que, no hino sagrado, elas se estendam e vibrem de um extremo ao outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está nos céus: Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Aqui nós estamos vendo o Espírito Verdade dizer para nós que o objetivo desse livro, o objetivo de toda a estrutura da equipe espiritual que ele coordena, busca vir iluminar os caminhos e abrir os olhos para aqueles que não enxergavam. Ele fala que já está chegado os tempos para que todas as coisas sejam restabelecidas. Portanto, meus irmãos, está sendo colocado para nós este material inteiro para que a gente busque assimilar o que é a verdade. Eu vou agora para
a Revista Espírita de fevereiro de 1866, onde eu vi mais uma coisa que é importante associar ao que nós estamos fazendo agora. A introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Nesse artigo, intitulado O Espiritismo segundo os Espíritas, existem duas frases, dois parágrafos que diz o seguinte. Ele vai falar sobre o sistema em que repousa a doutrina espírita e diz que, uma vez estabelecido este sistema, dele se deduz, como consequência imediata, um ensinamento moral. E ele continua. Esta moral não é outra, senão a moral cristã. A moral que está escrita no coração de todo ser humano. E é de todas as religiões e de todas as filosofias, pertencendo, por isso mesmo, a todos os homens. Mas isenta de todo fanatismo, de toda superstição, de todo espírito de seita ou de escola, resplandece em toda a sua pureza. Esta é a moral que transparece da doutrina espírita. E ele continua dizendo, é a esta pureza que ela deve toda a sua grandeza e toda a sua beleza, de sorte que é a primeira vez que a moral nos aparece revestida de um brilho tão majestoso e tão esplêndido. E eu encerro a leitura desse artigo lendo esse parágrafo que diz: o objetivo de toda moral é ser praticada, mas esta, a moral espírita, sobretudo, considera tal condição como absoluta, porque chama espíritas não os que aceitam seus preceitos, mas os que põem as suas regras em ação. E aí, eu vou para a introdução desta obra, o Evangelho segundo o Espiritismo. O objetivo desta obra, ele já começa passando para nós o que é que está proposto pelos Espíritos na obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Ele diz o seguinte, ele vai falar e explicar este livro. As matérias contidas nos Evangelhos podem ser divididas em 5 partes. Os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que serviram de base para o estabelecimento dos dogmas da Igreja e o ensino moral. Se as 4 primeiras partes têm sido objeto de controvérsias, a última, a parte moral, permaneceu inatacável. Diante desse código divino, a própria incredulidade se curva. Ele diz que esse ensino moral é o terreno onde todos os cultos podem reunir-se, a bandeira sob a qual todos podem abrigar-se, quaisquer que sejam suas crenças, porque jamais constituiu matéria das disputas religiosas, sempre e por toda parte, suscitadas pelas questões dogmáticas. Aliás, se discutissem o ensinamento moral, as seitas nele teriam encontrado sua própria condenação, visto que a maioria delas se agarra mais à parte mística do que à parte moral, que exige de cada um a reforma de si mesmo. Para os homens, em particular, aquele código, o código da moral, é uma regra de conduta que abrange todas as circunstâncias da vida pública e privada. É o princípio de todas as relações sociais que se fundam na mais rigorosa justiça.
o levantamento de uma ponta do véu que nos ocultava a vida futura. É, finalmente e acima de tudo, o roteiro infalível para a felicidade vindoura. É essa parte que será o objeto exclusivo desta obra. Este livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, trata exclusivamente da moral evangélica do Cristo. E ele continua. Todo o mundo admira a moral evangélica. Todos lhes proclamam a sublimidade e a necessidade. Mas muitos o fazem por confiança, baseados no que ouviram dizer ou sobre a fé em algumas máximas que se tornaram proverbiais. Poucos, no entanto, a conhecem a fundo, e menos ainda são os que a compreendem e sabem deduzir as suas consequências. A razão disso está, em grande parte, na dificuldade que apresenta a leitura do Evangelho, ininteligível para grande número de pessoas. A forma alegórica e o misticismo intencional da linguagem fazem com que a maioria o leia por desencargo de consciência e por dever, como leem as preces sem as entender, isto é, sem proveito. Os preceitos de moral, disseminados aqui e ali, intercalados no conjunto das narrativas, passam despercebidos. Torna-se, então, impossível compreendê-los inteiramente e deles fazerem objeto de leitura e meditações especiais. É verdade que já foram escritos tratados de moral evangélica. Todavia, a apresentação em estilo literário moderno lhes tira a singeleza primitiva que constitui ao mesmo tempo o seu encanto e autenticidade. Dá-se o mesmo com as sentenças isoladas do contexto, reduzidas à sua mais simples expressão proverbial. Já não passam de aforismos, destituídos de parte do seu valor e interesse, pela ausência dos acessórios e das circunstâncias em que foram anunciadas. Para prevenir esses inconvenientes, reunimos nesta obra os artigos que podem constituir, a bem dizer, um código de moral universal, sem distinção de culto. Nas citações, conservamos o que é útil ao desenvolvimento da ideia, suprimindo unicamente o que não dizia respeito ao assunto. Além disso, respeitamos escrupulosamente a tradução original de Saci, bem como a divisão em versículos. Mas, em vez de nos atermos a uma ordem cronológica impossível e sem vantagem real em semelhante assunto, as máximas foram agrupadas e classificadas metodicamente, segundo a natureza de cada uma, de modo que possam ser deduzidas umas das outras, tanto quanto possível. A indicação dos números de ordem dos capítulos e dos versículos permite que se recorra à classificação vulgar, caso seja necessário. Esse, entretanto, seria um trabalho material que, por si só, teria apenas utilidade secundária. O essencial era colocá-lo ao alcance de todos mediante a explicação das passagens obscuras e o desdobramento de todas as consequências, tendo em vista a aplicação dos ensinos às diversas situações da vida. Foi o que tentamos fazer com a ajuda dos espíritos bons que nos assistem.
Muitos pontos do Evangelho, da Bíblia e dos autores sacros em geral só são ininteligíveis, parecendo alguns até irracionais, por falta da chave que nos faculte compreender o seu verdadeiro sentido. Essa chave está completa no Espiritismo, como já puderam convencer-se os que o estudaram seriamente, e como todos o reconhecerão melhor ainda mais tarde. O Espiritismo se encontra por toda parte na antiguidade e nas diferentes épocas da humanidade. Em toda parte, encontramos os seus vestígios nos escritos, nas crenças e nos monumentos. É por isso que, se ele rasga horizontes novos para o futuro, projeta luz não menos viva sobre os mistérios do passado. Como complemento de cada preceito, acrescentamos algumas instruções escolhidas dentre os que os espíritos ditaram em vários países e por diferentes médios. Se essas instruções tivessem emanado de uma fonte única, poderia ter sofrido uma influência pessoal ou do meio, ao passo que a diversidade das origens prova que os espíritos dão seus ensinos por toda parte e que ninguém goza de qualquer privilégio a esse respeito. Esta obra é para uso de todos. Dela, cada um pode colher os meios de conformar sua conduta pessoal à moral do Cristo. Os espíritas nela encontrarão, além disso, as aplicações que lhes dizem respeito de modo especial, graças às relações estabelecidas daqui em diante e de maneira permanente entre os homens e o mundo invisível. A lei evangélica ensinada a todas as nações pelos próprios espíritos já não será letra morta, porque todos a compreenderão e serão incessantemente compelidos a pô-la em prática, a conselho de seus guias espirituais. As instruções dos espíritos são verdadeiramente as vozes do céu, que vêm esclarecer os homens e convidá-los à prática do Evangelho. Esta é a introdução deste livro e que traz para nós um esclarecimento que é interessante destacar. A gente às vezes ouve as pessoas dizerem que este livro é o Evangelho dos Espíritas. É como se nós tivéssemos um evangelho diferenciado. E aqui Kardec esclarece que não é nada disso. Então, aquele que se dirige a nós, espíritas, e diz que é o evangelho espírita, demonstra que jamais leu, pelo menos, a introdução desse livro. Kardec é muito claro, ele coloca tudo com toda a luminosidade que seja necessário para que as pessoas percebam o que ele está dizendo. Ele mostra como ele fez, que não foi ele só, que ele teve toda a cooperação da equipe espiritual para ajudar. Então, é um trabalho em grupo, objetivando todos os seres humanos, encarnados e desencarnados. Então, aqui, já na introdução, a gente percebe a grandiosidade do trabalho de Kardec, que ele realmente era alguém destacado e capaz de estruturar a base doutrinária. É interessante, porque todo esse livro ele está recheado de observações quanto ao lado moral do ser humano. Aliás, a partir do Livro dos Espíritos, todos eles vão falar sobre a moral. No Livro dos Médiuns, na primeira parte, capítulo 3, item 30,
ele passa para nós uma profundidade da moral que Kardec colocou aqui na introdução, que é particular aos espíritas. Ele diz o seguinte, abre aspas, o verdadeiro espírita não deixará jamais o bem por fazer, corações aflitos a aliviar, consolações a dar, desesperos a acalmar, reformas morais a operar. Aí está a sua missão. Nisso também encontrará a sua verdadeira satisfação. Isto é o que compete a todos nós que buscamos nos considerar como espírita. No item que foi lido ontem, deste livro Evangelho segundo o Espiritismo, o item 81 da prece pelos obsidiados, existe um detalhe que eu quero destacar aqui, também para o lado moral. E como é dito por ele na introdução, esse é o papel desse livro, é tratar o lado moral dos ensinamentos do Cristo. E o parágrafo diz o seguinte, do mesmo modo que as doenças resultam das imperfeições físicas que tornam o corpo acessível às influências perniciosas exteriores, a obsessão é sempre o resultado de uma imperfeição moral que dá acesso a um espírito mau. A causas físicas se opõem forças físicas. A uma causa moral tem-se de opor uma força moral. Para preservá-lo das enfermidades, fortifica-se o corpo. Para livrá-lo da obsessão, é preciso fortificar a alma. Daí, a necessidade de o obsidiado trabalhar pela sua própria melhoria, o que basta, na maioria das vezes, para o livrar do obsessor sem recorrer a terceiros. Aqui está falando sobre algo que todos nós constantemente corremos o risco de favorecermos a influência dos espíritos em desequilíbrio. Isto é a grande novidade da doutrina dos espíritos. Nós não sabíamos que os espíritos poderiam nos influenciar e até nos conduzir. Através desse item, através deste livro, nós sabemos que sempre o que vai dar condições à investida desses espíritos é o meu defeito moral. Portanto, se nós temos o livro esclarecendo os ensinamentos do Cristo, que quando aqui esteve há 2000 anos, pregou para nós o código de conduta moral perfeito, amai-vos uns aos outros, faz ao teu próximo o que quer que ele te faça, perdoa 70 vezes, 7 vezes, e por aí vai, cabe a nós voltar a nossa atenção e nos forrar ao sofrimento, buscando a nossa melhoria moral. É isto que estamos fazendo agora. É isto que me dá a alegria de estar com vocês, porque agora nós estamos reunidos em busca do conhecimento que nos fortalece o espírito e corrige as nossas deficiências, os nossos defeitos e falhas morais. Portanto, minha gratidão a todos vocês que nos dá a condição de estarmos reunidos buscando o aprendizado da moral do Cristo. Obrigado, meus irmãos, e que nós possamos ficar em paz. Devolvo a palavra a você, Antônio. Muito obrigado, Sr. Inácio. Parabéns pela apresentação. E vou abrir um pequeno espaço aqui para perguntas, para observações de algum dos irmãos que queira solicitar.
aberto. Quem desejar, por favor, pode sinalizar e um a um nós vamos dar a palavra. Boa noite, irmão. Boa noite, Val. Eu queria só aproveitar aí o espaço de seu Inácio, né, sobre a evolução moral, a importância, né, da evolução moral, do preparamento para a nossa melhora, né, a gente se melhorar na nossa evolução moral, é muito importante isso. É um início, é um dos primeiros passos, né, porque aí a gente vai ter que trabalhar a nossa evolução moral, a nossa paciência, né? As nossas qualidades, né? Para poder a gente ter um acompanhamento melhor, né? Na nossa evolução. É isso, irmão. Passa a palavra. Antônio, só complementando o que Val colocou aí, para mim, um dos grandes benefícios que a doutrina me trouxe foi reconhecer que para essa transformação moral nós temos que passar pela reforma íntima, né? Então, sem ela, a gente não avança. Então, o autoconhecimento e se conhecendo, a gente consegue entender os nossos defeitos, as nossas imperfeições, e que só cabe a nós, exclusivamente a nós, nos modificarmos, né? Passar por essa reforma. Era isso, só esse complemento aí. Obrigado. Muito obrigado, Eugênio. Antônio? Oi, Francisco, por favor. No meu entendimento, essa reforma íntima, a moral, é exatamente a lapidação da alma, né? Então, nesse evangelho, eu tenho o prazer de começar a estudar desde o início, né? Eu estou vendo aqui que realmente é uma obra riquíssima. Obrigado.